Boa noite, bem-vindo, senhores que estão conectados em mais essa live organizada pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E hoje o assunto será algo de bastante interesse, que é sobre câncer do intestino e sua importância, a importância do diagnóstico precoce no câncer do intestino. Nós teremos aqui, eu sou Cláudio Bresciani, sou professor associado da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Vou estar na companhia do Dr. Rodrigo Oliva Pérez, que tem doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é cirurgião coloproctologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E o Dr. Carlos Furuya, que é endoscopista, com doutorado e mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é o responsável, coordenador responsável da unidade de endoscopia da unidade Vergueiro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e preceptor da residência de endoscopia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, para iniciar, eu gostaria de ouvir tanto do Dr. Rodrigo e depois do Dr. Carlos, como entende a questão, o que é o diagnóstico precoce do câncer do intestino. Na verdade, eu só esclareceria aos senhores que estão nos ouvindo e que nós estamos nos referindo em câncer de intestino ao câncer do intestino grosso. O intestino delgado, ele é pouco acometido de doenças, e o intestino grosso é que tem bastante câncer, e, portanto, é nele que nós vamos nos focar nessa pergunta, nessa noite. Dr. Rodrigo, por favor. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos, boa noite ao Carlos e a todo mundo que está assistindo a gente. Acho que é super importante a gente falar desse assunto, porque o câncer do intestino é um câncer, como você falou, a gente se refere ao câncer do intestino, mas na verdade nós estamos falando do intestino grosso. Mas acho que uma mensagem importante para quem está nos assistindo é que o câncer do intestino, ele é um dos poucos cânceres que a gente de fato consegue prevenir. Muito se fala sobre prevenção, por exemplo, de câncer de mama e câncer de próstata, que são um dos cânceres mais frequentes na população brasileira e no mundo, mas o câncer de mama e o câncer da próstata a gente não consegue prevenir, a gente faz só o diagnóstico precoce. No câncer do intestino, a gente tem a oportunidade de fato de prevenir o aparecimento. Porque quando a gente faz o exame, que o Dr. Carlos vai explicar com mais detalhamento para vocês, quando a gente faz o exame de colonoscopia, a gente tem a oportunidade de detectar o câncer do intestino antes mesmo de ele aparecer. Então, quando a gente está falando aqui de diagnóstico precoce, certamente nós estamos falando também da detecção das fases anteriores, precursoras do câncer do intestino, que são os pólipos ou polipos. Os pólipos são, na verdade, verrugas do intestino que, se a gente deixar eles lá, a maioria deles, uma parcela significativa deles, pode virar um câncer do intestino. E quando a gente faz a colonoscopia, a gente consegue, de fato, não só identificar ou fazer o diagnóstico desses pólipos, mas também retirar esses pólipos. E quando a gente retira um pólipo, na verdade, a gente está em potencial prevenindo o aparecimento do câncer do intestino grosso, que é a grande estratégia que a gente pode oferecer numa população. Então, é super importante e a gente vai tentar hoje aqui esclarecer como que a gente faz, quem são as pessoas que estão sob maior risco para o desenvolvimento e como que a gente deve fazer para que a gente possa, de fato, prevenir o aparecimento desses cânceres ou desse câncer na população em geral. Ok, obrigado, Rodrigo. Carlos, por favor, dá a sua opinião sobre o assunto. Então, eu acho que, na verdade, a introdução
O Rodrigues, ele já falou quase tudo que, assim, do que a gente faz, né, como endoscopista. A gente é o responsável por, na verdade, assim, a colonoscopia é um procedimento diagnóstico e terapêutico, né? Você faz a indicação, feito indicação com um clínico, cirurgião, tudo, e a gente faz na verdade, na verdade, faz o diagnóstico, né, da lesão, e muitas vezes nas lesões, dependendo do tamanho da lesão, faz a exércise da lesão, retira a lesão no procedimento. Então, um procedimento diagnóstico e hoje, com a tecnologia que eu tenho, com o equipamento que temos atualmente, um procedimento extremamente seguro, né? As técnicas melhoraram, o equipamento melhorou, desde como o paciente vem, a gente atende o paciente, até o procedimento em si, a aparelhagem melhorou, tudo melhorou. Então, assim, hoje em dia a taxa de complicações é muito baixa, né? E também os riscos diminuem, assim, são praticamente irrisórios e assim, em termos de qual o benefício? Na verdade, assim, a incidência, só com esse procedimento, podemos diminuir a incidência em 90% de câncer a longo prazo e mortalidade em torno de 50% relacionada ao câncer de cólon. Então, é um procedimento extremamente, assim, que dá uma qualidade de vida a longo prazo muito grande para o paciente. Carlos, ótimo. Aproveitando, já que você falou da colonoscopia e da retirada dos pólipos, o Rodrigo também, há uma pergunta aqui do público que está nos assistindo, se todos os pólipos encontrados numa colonoscopia devem ser retirados. Cláudio, antes do Carlos responder essa pergunta, posso só explicar para os nossos internautas o que é uma colonoscopia? Porque talvez a gente esteja falando e muita gente não sabe exatamente o que é o exame. Então, para quem está assistindo a gente, claro. Na verdade, a colonoscopia, que é o que o Carlos faz e coordena todo o setor, basicamente é um exame que a gente faz e que ele, na verdade, ele consta de algumas partes. Primeiro, a gente tem que limpar o intestino para poder olhar o intestino por dentro. Então, é um exame que, em geral, as pessoas têm que fazer, ou sempre elas têm que fazer uma limpeza do intestino, é uma limpeza vigorosa, porque o Carlos vai explicar, o exame tem que estar com o intestino completamente limpo, e o Carlos vai introduzir uma mangueira, que é uma mangueira que tem luz e uma câmera com a qual ele pode ver o intestino por dentro. E aí ele vai identificar um número grande de doenças, de patologias. Como nós estamos falando de câncer do intestino hoje, o que o Carlos vai buscar é exatamente aquela verruguinha que pode virar um câncer do intestino no futuro, que é o pólipo. E aí, quando o Carlos identifica o pólipo, ele vai tomar a decisão entre tirar o pólipo ou não tirar o pólipo, que acho que é a pergunta do nosso internauta e que o Carlos pode responder. Passa agora, Carlos. Então, assim, a gente tira, todos os pólipos a gente tira. Alguns, assim, principalmente, assim, todos do colo direito, alguns pólipos que a gente considera como hiperplásicos, que ocorrem em grande frequência no reto, a gente, são pequenos, são brancos, assim, não, mas no geral a gente, lesões planas, pólipos a gente tira, porque são lesões pré-cancerígenas, então a princípio sempre a gente tira assim, tá certo? Ok. Na verdade, quando nós fazemos a colonoscopia, né, e os pólipos são retirados, na esmagadora maioria das vezes, eles serão, como você mesmo acabou de falar, pré-malignos, né? Então, nós estaremos fazendo o que o Rodrigo bem ressaltou, uma prevenção. Agora, por que é importante, eu perguntaria ao Rodrigo, realizar um diagnóstico precoce, quer dizer, nós temos um tumor já, não temos uma lesão pré-neoplásica, nós temos já um câncer no intestino grosso. Por que isto é importante? Então, essa é uma pergunta muito boa, Cláudio. Na verdade, as pessoas têm que entender, quem está nos assistindo, que quando o Carlos faz o exame de colonoscopia, ele está procurando exatamente as lesões pré-malignas, mas às vezes ele encontra algumas verrugas, alguns pólipos que já se transformaram em lesões malignas. E ele consegue
ter uma ideia de que isso já aconteceu por algumas características do pólipo. Só de olhar o pólipo ele já consegue inferir, ou pelo menos ele já consegue suspeitar que provavelmente aquele pólipo já passou da fase de pré-maligno, como você falou, e já passou a ser, na verdade, um câncer. A grande vantagem de fazer esse exame é que a gente consegue, muitas vezes, ainda que seja um pólipo, ainda que seja uma lesão já maligna, ainda que seja já um câncer, muitas vezes o próprio exame da colonoscopia pode fazer o tratamento definitivo desse câncer com uma simples remoção do pólipo através da colonoscopia. Então, a importância do diagnóstico de algumas lesões na fase precoce é, primeiro, porque a gente consegue já tirar e já resolver o problema do paciente com o próprio exame de colonoscopia, que é suficiente para curar aquele câncer, dependendo do grau, ou seja, do estadiamento daquela lesão. Então, primeira coisa, a gente consegue tratar alguns cânceres na fase precoce pela própria colonoscopia. A segunda importância é que, ainda que este pólipo já não possa ser removido pelo exame do Dr. Carlos, ainda que ele não possa ser removido por uma colonoscopia, muitas vezes ele permite o tratamento daquele paciente através de uma cirurgia, já é uma segunda etapa, mas a grande vantagem é que a gente consegue oferecer taxas de cura para esses pacientes altíssimas quando a detecção é feita numa fase precoce. Então, mesmo que a gente faça o exame, encontre um pólipo que já se transformou num câncer, se ele for detectado numa fase precoce, mesmo que precisemos de uma cirurgia para sua remoção, a cirurgia traz ou oferece um índice de cura muito alto para esses pacientes, na grande maioria das vezes, sem necessidade de nenhum tratamento complementar adicional, como químio ou radioterapia. Então, a detecção precoce permite, muitas vezes, o tratamento com uma simples colonoscopia e a retirada pelo exame endoscópico, e 2, ainda que a gente precise de uma cirurgia, oferecer resultados com muitos altos índices de cura, apesar de a gente necessitar de uma cirurgia. São as duas importâncias, maiores importâncias do diagnóstico precoce nessa situação. Então, o grande valor de fazermos o diagnóstico precoce é que o tratamento é muito mais simples, muito menos agressivo e muitas vezes, às vezes não requisita quimioterapia complementar, tá certo? E apesar de ser mais simples, os resultados são melhores do que se nós localizarmos esse tumor numa fase mais avançada. Aí, eu gostaria de fazer com o Carlos exatamente o contraponto. Por exemplo, nós estamos falando bastante de colonoscopia. Tem pessoas que não querem fazer colonoscopia, tem pessoas que não gostam de fazer colonoscopia, tem pessoas que não têm a colonoscopia à disposição. Existe outra forma de se buscar um diagnóstico precoce do câncer do intestino grosso? Na verdade, assim, o que discute muito é em termos de rastreamento, né? Você tem que pegar uma população e tentar fazer algo para ele melhorar a qualidade de vida, melhorar o diagnóstico. Então, atualmente temos testes relacionados nos exames de fezes, que a gente faz o sangue oculto nas fezes, tem sangue oculto, tem sangue imunoquímico e teste de DNA nas fezes. Tá? São testes de que você pode fazer, não é necessário fazer a colonoscopia, tudo, mas tem que ser lembrado que mesmo esses testes, né, que não são invasivos, né, eles, se derem positivo, necessariamente vai ter que fazer um exame, tipo, necessariamente vai ter que fazer a colonoscopia, que faz parte do rastreamento desses pacientes. Então, assim, eles são exames complementares que podem auxiliar. Se os pacientes não querem fazer um determinado exame, mas o que acontece? A gente sempre, nós como médicos, tudo, sempre tentar fazer com que esse paciente tenha um rastreamento. Né? Tem também testes, a gente
como que faz parte também do rastreamento. Temos a tomografia do cólon, né, que faz a colografia, né, que faz para fazer o diagnóstico também dessas lesões. A desvantagem é que ele não vê lesões planas, que normalmente são lesões grandes, que quando faz a colonoscopia, a gente permite fazer o diagnóstico, permite fazer a retirada dessas lesões, né? E também tem um exame um pouco mais curto, que é a retossigmoidoscopia flexível. Contudo, ele não vê lesões ele não vê todo o cólon, vê mais na porção distal, entendeu? Varia, né? Esses exames que fazem nas fezes variam, são exames anuais, cuja detecção, se der positivo, temos que realizar um outro procedimento, uma colonoscopia, né? E a vantagem da colonoscopia é que, eventualmente, a gente já faz, vê a lesão e já faz a XRs, né? Já vai tirar a lesão, entendeu? Então, não tem essa... Mas o que a maioria se discute muito é a adesão do paciente ao rastreamento. Tendo isso, já é muito importante para o paciente. Ok. Certo? Sobre esse assunto, eu também vou querer ouvir a opinião do Rodrigo, mas para o Rodrigo eu queria transmitir aqui uma questão que veio através de duas dúvidas do público que está assistindo. Uma é que a pessoa foi operada e fez a cirurgia e não fez tratamento complementar, e ela pergunta se o tratamento cirúrgico deve ser sempre realizado. Em parte, você já respondeu um pouco disso, né? E a outra quer saber qual é o potencial de haver metástases desses tumores do intestino grosso. Então, E gostaria que você falasse um pouco da experiência da pesquisa do sangue oculto que foi realizada. tá certo. Então, assim, vamos começar primeiro pela pergunta dos nossos internautas. Nem sempre precisa de uma cirurgia. A nossa pessoa que deu o depoimento, que fez a cirurgia, que ficou curada do problema, nem sempre a gente precisa de cirurgia. Esse é o objetivo da gente fazer programas de pesquisa e de rastreamento, né? Rastreamento é justamente a gente ir atrás ativamente das pessoas para ver se elas têm essas lesões pré-malignas ou até o câncer precoce. Então, quando o Dr. Carlos vê no exame uma lesão precoce, ele retira e ele manda este exame para biópsia, que a gente chama, que é o exame anatomopatológico, e a lesão ou o câncer é muito superficial, não há necessidade de cirurgia. O próprio exame endoscópico, a retirada através do exame endoscópico é suficiente. São casos muito especiais em que a lesão ou que o tumor é muito superficial e não teve uma invasão mais profunda nas camadas mais profundas do intestino. A partir do momento em que as camadas mais profundas do intestino são acometidas pelo câncer, ou o câncer já penetrou nas camadas mais profundas do intestino, aí se faz necessária a cirurgia. Isso já me leva para a segunda pergunta do internauta, porque a partir do momento que as camadas mais profundas do intestino são acometidas, passa a haver o risco de doença metastática. O que significa doença metastática? Que o câncer do intestino ele ganha a corrente sanguínea, ele ganha os vasos linfáticos e a partir daí ele pode ir para outros órgãos. Quando isso acontece, quando o câncer acomete outros órgãos além do intestino, a gente chama de doença metastática. Então, esta é a importância do acometimento das camadas mais profundas do intestino. O que o Dr. Cláudio perguntou para o Dr. Carlos, e ele já respondeu em grande parte, é se existem outras formas de a gente fazer essa pesquisa. E, na verdade, quando a gente fala de grandes populações, existem algumas formas de a gente selecionar as pessoas que devem sim ou sim fazer uma colonoscopia. Então, o teste do sangue oculto nas fezes é um teste muito interessante, porque muitas vezes a gente perde quantidades muito pequenas de sangue nas fezes e o olho nu da gente não é capaz de detectar. Então a gente vai no banheiro e não consegue ver que tem sangue nas fezes. Então os médicos e os cientistas elaboraram alguns testes para a gente verificar a presença de quantidades microscópicas de sangue nas fezes, que é o teste do sangue oculto nas fezes. Quando esse teste dá positivo,
é sinal de que a gente tem que fazer um exame de colonoscopia, porque existe o risco de a gente ter ou um pólipo ou até mesmo um câncer do intestino, que a gente não está sentindo nenhum sintoma, não está detectando o sangramento nas fezes, porque ele é tão microscópico que o nosso olho nu não é capaz de detectar. Estes são os pacientes que precisam fazer um exame de colonoscopia quando o teste do sangue oculto é positivo. Mas isso a gente fala a nível populacional, quando a gente está falando do Brasil todo, de populações enormes, né? A recomendação, o próprio Dr. Carlos já tocou um pouco nesse assunto, a partir dos 45 anos de idade, hoje em dia a idade mudou, a partir dos 45 anos de idade, mesmo pessoas assintomáticas, mesmo sem o teste do sangue oculto positivo nas fezes, 45 anos de idade é a idade a partir da qual nós recomendamos que se faça um exame de colonoscopia para pesquisa ativa de pólipos e de lesões pré-malignas do intestino, porque a gente é capaz de fazer o diagnóstico e já fazer o tratamento antes mesmo do que o câncer apareça nesses indivíduos. Ok, obrigado. Gostaria de perguntar ao Carlos que se o indivíduo, em que época da vida deve ser feita uma colonoscopia de uma pessoa que não tem nenhum sintoma do intestino, e se muda isso se alguém da família teve um parente consanguíneo, né? Se teve câncer do intestino grosso. Ligar o microfone, Carlos. Microfone, Carlos. Por definição, a gente começa com 45 anos atualmente, né? As discussões estão diminuindo a idade, né? Mas se tem algum histórico familiar, dependendo da idade do paciente, ou então se ele tem alguma, assim, vários casos na família, ou já tem um diagnóstico, normalmente é 10 anos antes do caso que aconteceu, caso índice, né? Se o paciente for um pouco mais jovem, então a gente sempre vai precisar por um período mais precoce para fazer esse exame, tá certo? É importante as pessoas saberem que, em geral, a gente recomenda com 10 anos antes do que a pessoa que teve o câncer. Isso. Então, se o parente, ou se o avô, ou se o tio teve aos 60, a gente recomendaria pelo menos aos 50. Mas aí não vale, porque já estamos pedindo para os 45. Então, isso vale para quando é antes, né? Então, se o tio, o avô, o pai teve câncer intestinal aos 55, começa aos 45. Se for aos 45, começa aos 35. Então, sempre 10 anos antes do que a idade que a pessoa teve o câncer na família é a recomendação. E existem casos de cânceres hereditários mesmo, e muitas vezes pode começar até com 20 anos o rastreamento, né? Daí, na verdade, é colonoscopia mesmo, para você fazer o diagnóstico. Quando tem histórico familiar, tem diagnóstico na família, né? Tem aquelas famosas poliposes, tudo. Aí a gente começa com um período bem mais cedo ainda, não começa nem com 45, né? Começa com 20 anos, tá certo? Ok. Tendo visto aqui algumas dúvidas dos que estão nos assistindo, gostaria que o Rodrigo comentasse se existe alguma relação de doença diverticular com câncer do intestino grosso, ou e câncer do intestino grosso se tem alguma relação com doença diverticular. Essa é uma excelente pergunta. Eu vi que a pergunta da pessoa que está nos assistindo também diz respeito ao tratamento. Então, primeira coisa, os divertículos, eles são apenas uma fraqueza do intestino. Como eu já falei, o intestino tem 4 camadas, né? E uma das camadas é a camada mais forte do intestino, ela é composta por um músculo. Então, quando existe uma fraqueza, uma falha nessa camada, a gente desenvolve divertículos. Na grande maioria das vezes, Rosimeire, a gente não tem doenças decorrentes da presença do divertículo. A grande maioria dos divertículos são assintomáticos.
embora não exista uma relação de causa e consequência, o divertículo não leva ao câncer e o câncer não leve ao divertículo, precisa tomar um pouco de cuidado, porque existem alguns trabalhos que falam sobre uma associação entre essas duas doenças. Então, muito embora a gente não saiba e não exista uma relação de causa e efeito, com alguma frequência existe a coexistência, ou seja, as duas coisas acontecem na mesma pessoa. Acredita-se que isso seja decorrente do tipo da dieta que essas pessoas têm uma maior suscetibilidade aos dois problemas, mas elas não têm relação de causa e efeito. Então, quem tem divertículo não precisa se preocupar que acha que vai ter maior chance de ter câncer do intestino, porque uma coisa não leva a outra. Mas é importante a gente saber que precisa fazer o exame da mesma maneira, precisa fazer a busca ativa de lesões pré-malignas. Tem apenas divertículos, quer dizer, uma coisa não isenta. Não existe uma associação de causa e efeito, mas são duas doenças muito frequentes e a gente precisa saber que isso e pode existir uma associação entre as duas doenças. Existe um tumor, por exemplo, crescendo no intestino de uma pessoa que tenha divertículos, tenha uma diverticulose, não uma diverticulite, um tumor crescendo ali no intestino, ele pode ser a causa de uma crise de diverticulite? Isso pode acontecer, sim, Cláudio. Aliás, algumas coisas que são importantes é que, às vezes, alguns pacientes têm crises muito recorrentes de diverticulites durante a vida, com ataques agudos, necessitando de tratamento com antibiótico, e por conta da cicatrização desses quadros de diverticulite, vai acontecendo uma deformação do intestino e muitas vezes fica difícil a gente distinguir o que é a consequência de múltiplas crises de diverticulite e um tumor do intestino. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque algumas pessoas têm crises ou já tiveram crises de diverticulite e a partir desse momento, muitos dos sintomas passam a ser atribuídos exclusivamente à doença diverticular do paciente, como se ele não tivesse sob o risco de desenvolver câncer do intestino. Então, acho que a mensagem muito embora você já tenha o diagnóstico de diverticulite ou de divertículos do intestino, isso não quer dizer que você também não possa ter câncer do intestino. Então, precisa tomar cuidado, porque essas duas patologias, essas duas doenças, elas podem coexistir e muitas vezes a gente atribui os sintomas à doença benigna e esquece que pode estar por detrás dela uma doença maligna que é coexistente. Então, não atribuir automaticamente, porque a gente sabe que tem divertículo, todos os nossos sintomas à doença diverticular e lembrar que existe sempre o risco de câncer do intestino associado a essa doença. E mesmo porque nesses pacientes com divertículo, né, a gente que faz os procedimentos, muitas vezes, assim, com esse ciclo de inflamação, diminui a inflamação, tudo, períodos de acalmia, tudo, podem provocar certas aderências que, para a técnica, para a gente que vai fazer a colonoscopia, muitas vezes a gente não consegue, assim, tem momentos que a gente não consegue progredir o aparelho e fazer o diagnóstico, né? Mas a gente... porque por causa das aderências que a diverticulite que o paciente tem durante a vida podem causar para a gente, entendeu? Muitas vezes a gente, ou então está tão inflamado que a gente, muitas vezes a gente não se sente seguro em continuar o procedimento. Muitas vezes a gente aguarda, diminui o processo inflamatório, né? Orienta, muitas vezes eu ligo para o médico, tá muito inflamado, tem risco, eu acho melhor esfriar, sugere, aí a gente pede para procurar o clínico, trata e a gente vem num período já sem inflamação. Ou então, muitas vezes, se a gente tenta algumas outras vezes, se não conseguir, aí tem que partir para outros tipos de procedimentos, né? Para outros tipos de exames, tá certo?
uma colografia para se a gente não consegue chegar no seco, né? Que a gente tem que examinar todo o cólon, né? E se tiver inflamado e tiver com alguma aderência, alguma coisa que a gente não consegue progredir, a gente tem que partir com outro tipo de procedimento, tá certo? Ok. Eu só gostaria de responder aqui uma pergunta que nós estamos falando aqui de metástase e a pessoa pede para a gente explicar um pouquinho o que é metástase. Metástase é toda vez que o tumor, que é originário de um determinado órgão, como por exemplo no intestino grosso que nós estamos discutindo hoje, ele migra para outras regiões. A primeira local mais comum que acontece são os gânglios linfáticos que existem ali junto ao intestino. Gânglios linfáticos são esses que a gente tem também por todo o corpo, mas que tem quando tem dor de garganta e fica dolorido aqui próximo da garganta, porque os gânglios linfáticos estão nos defendendo. Quer dizer, a função dele é nos defender, mas ele também é sede de acometimento pelo tumor. Esses gânglios linfáticos, sendo próximos do intestino, eles podem ser retirados junto com a cirurgia que nós fazemos habitualmente para o câncer do intestino, né? Se esses gânglios linfáticos são à distância, são dentro do tórax, perto do estômago, então já é uma situação que é uma metástase que a gente chama à distância. E ela pode acontecer em outros lugares. O lugar mais comum aí para nós do tumor do intestino é o fígado, mas pode dar pelo organismo como um todo. Então, é o tumor que cai em alguma via ou linfática ou de sangue, veia, e leva as células que chegam em algum órgão e ali se desenvolve. Obviamente, nessa situação, a perspectiva de cura se reduz bastante, né? Esse tumor também pode crescer bastante e aflorar na serosa, que é a última camada daquelas 4 que o Dr. Rodrigo falou do intestino, e começar a esfoliar dentro da cavidade abdominal, quer dizer, cair células dentro da cavidade abdominal e evoluir, e essa é outra pergunta, sobre a carcinomatose. Carcinomatose, quer dizer, vários implantes de tumor pela cavidade abdominal, é uma situação de qualquer dos tumores do aparelho digestivo de bastante difícil solução. Em geral, são cirurgias paliativas, tratamentos quimioterápicos também paliativos, para que a pessoa tenha uma vida honrosa e possa esticar um pouco mais a sobrevida, mas a perspectiva é realmente muito ruim. Não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que eu ia direto responder a pergunta da Rosângela, que acabou de aparecer aí, Cláudio. Eu acho que é importante a pergunta que ela está fazendo sobre a forma de fazer o exame do sangue oculto nas fezes. Então, acho que é super importante a gente voltar um pouco nisso, porque, afinal de contas, é a forma de a gente fazer a prevenção. Então, quando a gente faz o teste do sangue oculto nas fezes, Rosângela, e ele dá negativo, não quer dizer que você não tem câncer do intestino. É por isso que a nossa sugestão, a nossa recomendação é que mesmo que você não sinta nada, mesmo que não faça nenhum teste antes, a partir dos 45 anos, a gente deve fazer um exame de colonoscopia para busca ativa de pólipos. Então, quando é que a gente usa o teste do sangue oculto? A gente usa o teste do sangue oculto quando a gente fala de grandes populações. Por que eu estou explicando isso? Imagina se o Brasil inteiro, todo mundo que tem mais de 45 anos, resolver amanhã fazer colonoscopia, nós não vamos ter como fazer exame de todo mundo. E aí existem algumas estratégias para a gente selecionar as pessoas que têm que fazer antes colonoscopia. E as pessoas que dão o teste positivo, o teste do sangue oculto, essas devem fazer antes. Mas as pessoas que dão um teste negativo não devem simplesmente deixar de fazer. É por isso que, na maioria das vezes, a gente recomenda, e este sim é um teste que deve ser feito de forma anual, o teste do sangue oculto nas fezes, ele pode ser feito de forma anual para a gente selecionar aquelas pessoas que devem fazer o exame de colonoscopia primeiro. Mas, de novo, aquelas que dão negativo não quer dizer que elas não tenham problema, porque não é 100% de especificidade nem de sensibilidade esse exame. É importante essa pergunta da Rosângela. Desculpa, Cláudio. Sobre esse assunto também, para que nem fiquem muito apavorados,
O fato de ter também positivo não quer dizer que tenha obrigatoriamente um câncer de intestino, porque ele também tem vários falsos positivos. Por exemplo, se a dieta não for bem seguida nas proximidades do exame comer carne vermelha, provavelmente ele vai dar positivo. Se tiver uma doença orificial, ainda com um pequeno sangramento, ele também pode dar positivo, né? Então, nós estamos falando disso porque esse é uma prova importante como maneira de selecionar quem vai fazer a colonoscopia. Mas o ideal seria que os 220 milhões, bom, nem todos têm 45 anos, mas que os milhões que têm os 45 anos pudessem realmente fazer a colonoscopia, né? É importante o que o Cláudio falou, e acho que perguntaram sobre a dieta. Antes de fazer esse teste do sangue oculto, os testes mais modernos de sangue oculto, que é chamado de imunoquímico, nos melhores laboratórios já oferecem esse teste, que ele é um teste que usa um anticorpo contra a hemoglobina humana. Então, ele não dá falso positivo quando a gente come carne na véspera, quando a gente come algum outro tipo de alimento que pode dar uma reação cruzada com os testes antigos. Os testes modernos com o exame, o teste do sangue oculto, com o teste imunoquímico, que é um anticorpo monoclonal contra a hemoglobina humana, não precisa de preparo nenhum. Basta fazer o teste e ele dá positivo ou negativo. Mas, de novo, é o que o Cláudio falou. É para selecionar aqueles que tem que fazer antes, tem que fazer primeiro, porque o ideal é que todo mundo, a partir dos 45 anos, faça o teste de colonoscopia, que é o melhor exame para detectar e já solucionar o problema na maioria das vezes. Isso, assim... O Carlos fica feliz pelo que nós falamos, eu né, fico. Mas é o que, assim, na verdade, o problema é que as pessoas têm uma certa resistência à colonoscopia. E, assim, fazer um teste positivo, um sangue positivo, e fazer outro teste, não. Assim, deu positivo, tem que fazer a colonoscopia, não é para... Então, assim, não, vou tentar outra vez para ver se dá negativo. Isso já... A colonoscopia, sempre lembrar, faz parte do procedimento do rastreamento. Então, assim, não porque se deu positivo, tem que ir atrás. Entendeu? Então, Oi? Falar alguma coisa? Eu gostaria que você emendasse aí na sua exposição. Quando é que a gente, para responder a pergunta da Rosa Maria, aí, quando é que uma pessoa que tem retocolite ulcerativa, qual a indicação da colonoscopia e de quanto em quanto tempo deveria ser feita? Então, a retocolite, na verdade, assim, no diagnóstico às vezes demora, né? Então, normalmente uma história de 8 anos teria que já começar a fazer a colonoscopia, né? E aí, assim, é colonoscopia, não é teste sangue, e principalmente os pacientes que têm acometimento de todo o cólon. Então, tem que fazer um segmento, tá? E dependendo da situação, a cada 2 ou 3 anos depois do primeiro exame, tá? Para fazer acompanhamento. E nesses exames, a gente muitas vezes tem que fazer biópsia seriada para fazer, porque ele tem um risco maior esses pacientes têm um risco maior de câncer, tá certo? Por causa do processo de inflamação e desinflamação, muita inflamação que esses pacientes têm, principalmente os pacientes que têm inflamação de todo o cólon. Os pacientes que têm inflamação só da parte final do intestino, ele segue mais ou menos da população, né? O risco da população. Mas quem tem inflamação muito importante de todo o cólon e de todo o cólon e importante, aí tem que fazer muitas vezes até anual, dependendo da situação que a gente encontra. Tá? E muitas vezes aí, nessa situação, o acompanhamento é mais, assim, não é um centro pequeno, às vezes é um grande centro, porque a gente precisa de fazer um exame mais prolongado, tem que fazer com vários tipos de biópsias, aparelhos que veem colorações diferentes da mucosa para fazer o diagnóstico de alterações precoces da lesão, porque ele tem um risco maior, tá certo? E acompanhamento com pessoas como o Dr. Cláudio Biciani, como o Dr. Rodrigo, para eventualmente a gente intervir um pouquinho mais precocemente nesses pacientes. Perfeito. Na retocolite, para os senhores que estão ouvindo, é fácil entender por que
está associado com câncer, né? Se não é originariamente uma doença maligna, quer dizer, ela é grave, mas não é uma... o intestino fica tentando cicatrizar, então a velocidade com que ele tem que proliferar aquelas células para tentar se recuperar é enorme, e quanto mais divisão celular, quer dizer, quanto mais prolifera, mais a chance de que o organismo erre, né? Além de uma exposição a agressores que vêm pela dieta, que normalmente talvez não viessem, né? E lembrar que também, assim, não só na retocolite, na doença de Crohn também. Assim, a gente sempre pensa, fica sempre muito focado na retocolite, mas doença de Crohn também tem um risco de câncer e é quase semelhante à retocolite. Tá? O problema é que as doenças de Crohn, às vezes, têm outras comemorativos da técnica de colonoscopia mesmo. Certo? Rodrigo, retocolite e doença de Crohn são coisas diferentes? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida e a gente talvez confunda os nossos participantes. Eu ia, na verdade, abordar, se você me permitir, Cláudio, a pergunta da Gica, que eu acho que é super importante, perguntando quais são os sintomas. Então, Gica, é assim, quem tem 45 anos em diante tem que fazer uma colonoscopia, mesmo que não tenha sintomas, pelo menos uma, e aí, dependendo do resultado, a periodicidade depende do resultado. Mas alguns sintomas devem levar a pessoa a procurar um médico, porque a chance de precisar de uma colonoscopia é muito grande. Então, alguns sintomas que estão relacionados ao câncer do intestino, que são importantes de a gente saber, já foram ditos aqui. Primeiro é o sangramento. Então, o sangramento deve levar a pessoa a procurar um médico. A probabilidade, ou talvez a chance da pessoa precisar fazer um exame de colonoscopia é grande. O segundo sintoma é quando muda o hábito intestinal das pessoas. Então, a pessoa evacuava de uma maneira muito regularzinha e, de repente, ficou totalmente desregulada. Ou a pessoa tinha uma evacuação com aspecto ou uma característica das fezes que mudou completamente de uns tempos para cá. Isso deve motivar uma consulta ao médico. Existe uma chance do médico precisar e solicitar uma colonoscopia. Um terceiro aspecto que é importante, que muitas vezes nós, cirurgiões, os colonoscopistas, endoscopistas, recebem de forma tardia, é quando a pessoa tem uma anemia não explicada. Então, a pessoa está investigando porque a anemia é muito forte, já foi no médico clínico, hematologista, e não está muito claro por que tem uma anemia. Muitas vezes é porque ela está perdendo sangue de forma oculta, microscópica, e quando, na verdade, ela tem um problema no intestino, um pólipo ou até um câncer, que está perdendo sangue, ela não está percebendo, e aí a indicação de fazer um exame endoscópico é super importante, é uma das indicações. E, por último, quarto sintoma clássico do câncer do intestino é quando a pessoa nota que tem um caroço, um abaulamento, um endurecimento no abdômen. É uma das coisas que deve levar imediatamente à consulta de um médico. Existe uma grande probabilidade de que a pessoa precise de uma colonoscopia. Então, nesses casos, passa de qualquer indicação de idade. Mesmo que a pessoa tenha abaixo dos 45 anos de idade, deve procurar um médico e existe uma chance significativa de que ela precise de um exame de colonoscopia. Desculpe, Cláudio. É isso. Bem, vocês veem que a colonoscopia é uma parte básica dentro do tratamento dos cânceres do intestino e também na prevenção e na atuação no sentido de nós tratarmos casos mais iniciais. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu gostaria de perguntar para o Carlos se ele quer responder. Pólipos intestinais dão dor? Não, não dão dor. Pelo que entendi, a minha pergunta é assim, foi tirado porque foi retirado dos pólipos e ele teve dor. Mas assim, normalmente ele vem por outras queixas, né? Uma delas é dor, mas pelo que entendi na pergunta aqui que foi dado, foi retirado pólipo porque não sei se foi porque tirou a dúvida. Não, na verdade, eu não entendi se ela causou dor porque tirou pólipo ou porque veio pela queixa.
Eu entendi que foi pela queixa. Não, mas os pólipos não causam dor. Não, na verdade, os pólipos não causam dor. O que pode causar dor, às vezes, são pólipos bem grandes. Aí já entra a história do câncer mesmo, que pode eventualmente causar esse pode causar dor. Quando as lesões são muito grandes, causam um fator obstrutivo, né? Aí pode causar dor. Mas pólipos muito pequenos, não. Normalmente não causa dor, não. Tá certo? Perfeito. É justamente por isso que a gente solicita ou recomenda que as pessoas façam colonoscopia, mesmo que elas não sintam nada, porque os pólipos, na grande maioria das vezes, não causam sintoma nenhum. E aí, se as pessoas não fizerem ativamente os exames, elas não vão descobrir, porque eles não, na grande maioria das vezes, eles são absolutamente assintomáticos. É por isso que a gente recomenda que as pessoas façam a pesquisa ativa, a busca ativa dessas verrugas, desses pólipos, porque eles não causam dor. O que causam são só se for lesões muito grandes. Aí causa uma obstrução, causa algum fator que causa alteração na motilidade do intestino, mas que aí tem que ser lesões muito grandes. No caso contrário, não. Provavelmente com uma faixa de idade mais ou menos a mesma com a doença diverticular, acho que muitas vezes pode ser a dor de uma doença diverticular e não exatamente de um pólipo ou até mesmo de um tumor, né? Recentemente, acho que é umas coisas de uma semana ou 10 dias, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, saiu uma reportagem na imprensa leiga, né, sobre o diagnóstico extremamente precoce de alguns cânceres do aparelho digestivo, esôfago, pâncreas, estômago e intestino grosso também, né? Aliás, a reportagem falava antes mesmo que as lesões fossem visíveis. Bom, como é que fica, Carlos? Imagine que tem um exame que me diz que eu tenho um câncer e ela não é visível. Como é que fica? O que nós fazemos com essas pessoas? O exame, então, assim, que eu tenho, assim, tem alguns exames de sangue que estão surgindo, mas que, na verdade, assim, que é o CEPT9, que ele já está na literatura, está sendo estudado bastante. Contudo, ele não é um exame, ele ainda não está como rol da parte de fazer rastreamento, mesmo porque ele consegue fazer diagnóstico, assim, ele foi estudado em pacientes que tinham lesões grandes, tumores já, ou lesões que pré-cancerígenas mais avançados. Eles deram positivo. Mas, ainda assim, o problema se der alguma... quando tem essas alterações que eventualmente podem acontecer, muitas vezes a gente tem que investigar um pouco mais, tem que investigar esses pacientes, entendeu? Mas, assim, o que surgiu recentemente são esses testes. Contudo, o problema desses testes, assim, como o Dr. Claudio falou, assim, se não são testes de sangue. Para ele dar positivo, ele tem que estar no sangue. Então, muitas vezes, quando a lesão é muito superficial, ele ainda não comete planos mais profundos, ele não dá alteração a nível sanguíneo. Muitas vezes não dá alteração a nível sanguíneo. Então, assim, aí nesses casos, o exame de fezes, por isso que quando é a esfoliação das fezes no intestino, ele dá alteração nas fezes, mas não dá no sangue. Entendeu? Por isso que uma das explicações para esses testes de sangue não serem mais positivos em pacientes que têm uma lesão mais avançada, o que não é a intenção do rastreamento. A intenção do rastreamento é chegar na lesão precoce. Não sei se respondi a pergunta do senhor. Você comentar também, Rodrigo? Eu vou tentar explicar para o pessoal, para quem é leigo, para ver se é difícil de entender esse teste, mas eu vou tentar explicar e aí talvez as pessoas entendam a problemática. Na verdade, esse teste é um teste que é feito no sangue e que a gente busca uma mutação genética que esteja circulando pelo sangue. E quando a gente detecta essa mutação genética, a gente não sabe exatamente de onde ela veio. Esse aqui é o problema da gente tentar primeiro achar a mutação genética para depois achar a doença. Ela é muito promissora porque ela evita a gente fazer os exames invasivos
que o Carlos faz, por melhor e mais seguro que seja, não deixa de ser um exame invasivo que demanda uma preparação, que demanda o paciente vir para o hospital. Então, esse é um exame que é muito promissor, porque a gente faria um exame de sangue periférico e a gente fica em casa esperando o resultado. O problema é que depois que a gente tem o resultado, a gente precisa começar a procurar onde que está esse problema e aí cria-se alguns problemas que você já fez alusão. Então, a gente não sabe onde está a lesão, a gente não sabe em que órgão que está, porque alguns cânceres de órgãos diferentes podem ter mutações parecidas que são detectadas no sangue, então ela não está pronta para o uso rotineiro. Então, acho que as pessoas devem encarar isso como uma coisa promissora. Eu acho que no futuro isso vai estar disponível para a gente utilizar, ou não, mas no presente momento as pessoas precisam entender que a melhor forma de fazer prevenção e a pesquisa ativa, que é o rastreamento do câncer do intestino grosso, ainda é através da colonoscopia convencional, que é o que o Dr. Carlos faz no hospital, que mesmo nas épocas de Covid, que nós estamos numa época que as pessoas devem estar se perguntando se é perigoso fazer o exame, hoje em dia os hospitais estão todos preparados com fluxos específicos para fazer esses exames de maneira segura, com rastreamento dos pacientes, ou seja, com a investigação dos pacientes antes que eles façam esses exames de maneira muito segura. E hoje em dia esta é a melhor forma e mais segura da gente fazer a pesquisa e a ativa de cânceres precoces ou até de lesões pré-malignas do intestino grosso. A última pergunta aqui que nós vamos responder, eu gostaria que o Carlos comentasse se a endoscopia do estômago vê também o intestino. O estômago, na verdade, assim, faz parte do intestino, né? E, assim, ele é uma outra situação também, né? O exame que a gente da endoscopia digestiva alta, ele também a busca ativa também, existe uma busca ativa para ver se não tem lesão precoce no estômago, tá? São situações diferentes, né? São para ver se tem lesão do esôfago, do estômago e do duodeno. Então, a endoscopia basicamente também serve para fazer investigação, tá? Por exemplo, paciente que tem um histórico de tabagismo, assim, tem histórico, assim, tipo, megaesôfago, aquele paciente que tem um esôfago mais calibroso, que tem dificuldade. Então, assim, ou então está tendo muita queixa de disfagia, aí a gente vai procurar uma outra doença, mas no trato gastrointestinal alto, tá? Tem algumas doenças relacionadas geneticamente, né, as doenças do cólon. São distúrbios, são genéticas, que tem uma componente agressiva de cólon, que também ele acomete o trato gastrointestinal alto, que são as famosas poliposes, que dão muito pólen no intestino, que também a gente faz rastreamento de algumas lesões no duodeno, que às vezes tem pólipos no estômago, né? Tem essas situações, mas assim, na endoscopia digestiva também é feito um rastreamento, né? Quando pede, muitas vezes a gente todo dia a gente acorda, não, né, assim, além de ver a gastrite, ver a úlcera, mas principalmente para ver as lesões precoces do trato gastrointestinal alto, né? O estômago, assim, diferente do cólon, ele é um pouquinho mais agressivo em termos de quando você faz o diagnóstico, uma lesão que é uma lesão precoce tem que ser abordada o mais precocemente possível, porque ele torna-se, de precoce e avançado, o período dessa lesão se desenvolver é um pouco mais rápido do que o intestino. Então, aí é uma outra situação. Tá certo? Bom, nós já estamos atingindo o nosso horário. Eu gostaria de lembrar aos que estão assistindo que, se alguma dúvida não ficou adequadamente esclarecida aqui nesse diálogo, nessa live, que pode entrar em contato com o hospital, que as perguntas chegarão a nós
e nós providenciaremos uma resposta que seja mais esclarecedora. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Rodrigo, do Dr. Carlos Furuya, dizer que eu acho que foi bastante esclarecedora e bastante profunda dentro do que é possível, né? A toda a exposição que vocês fizeram. Agradecer à administração do hospital pelo convite que fez a nós três e agradecer a Rafaela, a Ana Lu e ao Rony pelo apoio aqui na realização dessa live. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Rodrigo, Carlos? Não, só lembrar mais uma vez que as pessoas, mesmo na época de pandemia, têm que se preocupar com esse assunto. Isso é uma coisa que não vai acabar, a pandemia não vai acabar amanhã, nem mês que vem. E a gente, cuidado para não ficar postergando o que as pessoas que já completaram 45 anos para se organizarem para fazer isso. E a segunda coisa é que aquelas que têm que fazer também não postergarem, porque hoje em dia os hospitais já estão completamente organizados com fluxos distintos para que as pessoas possam fazer o diagnóstico daquelas que estão com sintomas e daquelas que tinham indicação de fazer por conta da periodicidade. Agradecer mais uma vez e obrigado pela gentileza do convite, Cláudio. Eu queria agradecer também o convite e lembrar realmente que a gente tem, existe uma preocupação, há um fluxo de atendimento para atendimento seguro dos pacientes que necessitam fazer esses procedimentos. E a gente está sempre à disposição de vocês para fazer o melhor atendimento de vocês. Então, ok? O hospital sempre está à disposição de vocês. Não, a gente não parou de fazer exames. Não assim, as pessoas parou de fazer, não. A gente continua fazendo exames, continua fazendo rastreamento e a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado pelo convite, pessoal. O que eu gostaria de reforçar aí é que o Hospital Oswaldo Cruz ele tem blocos e os blocos foram absolutamente separados. Então, internações que são de Covid são em determinado bloco exclusivamente lá. Na UTI também acontece a mesma coisa, ela é em bloco, então são separados. E os fluxos dentro do hospital, os senhores passaram, se vierem ao hospital por qualquer razão, passarão por um screening ali de verificar se existe a presença ou não de sintomas. Se houver alguns sintomas, serão encaminhados para tentar fazer um diagnóstico. Sintam-se seguros no hospital. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.